falar sobre mulheres no Brasil República é um tanto complicado, porque tanto mulheres quanto República e Brasil República querem dizer muitas coisas, mas a gente vai conseguir, vamos juntos nessa, entender como os direitos das mulheres começam a se organizar no Brasil República. Com Brasil República, eu estou tentando dizer para vocês que é um período de 1889 e contando, embora a gente tenha tido duas interrupções, que foi o Estado Novo, de 1937 a 1945, e a ditadura militar, de 1964 a 1985. Quando a gente fala de mulheres na República, a gente está falando de um movimento social que começa a se organizar mais fortemente aí entre o final do século XIX e começo do século XX, que é o movimento feminista. E para entender esse movimento feminista, a gente divide ele em 4 ondas, sendo que a gente está na 4ª. Quando a gente fala da primeira onda do movimento feminista, a gente está falando aqui no Brasil de República Oligárquica e de Era Vargas. Nesse momento histórico, as mulheres aqui do Brasil e de vários outros lugares do mundo estão muito focadas na conquista dos seus direitos políticos. E esse direito vai ser reconhecido lá em 1932 com o Código Eleitoral Brasileiro, que reconhece o direito das mulheres tanto votarem quanto participar dessa política brasileira que estava se estabelecendo aí como república. Outro fato muito importante que merece destaque é a criação do Partido Republicano Feminino em 1910 por uma mulher chamada Leolinda Daltro, professora que atuava principalmente com a educação indígena, mas que se focou aí nesse período da sua carreira em defender os direitos das mulheres aqui no Brasil. Quando a gente fala de ditadura militar, lá de 64 a 85, a gente também tem a participação das mulheres brasileiras em várias esferas nessa resistência contra a ditadura e defesa da democracia, seja na guerrilha armada, seja através de clube de mães, de comunidades eclesiais de base e pelo próprio movimento pela anistia. Em 1968 se cria a União Brasileira de Mães, que em 75 vai virar o Movimento Feminino pela Anistia, pedindo informações sobre os filhos, os maridos, os irmãos, as mulheres como elas, que tinham sumido durante a ditadura civil-militar. Essas mulheres vão ser muito importantes na reivindicação dos seus direitos e da verdade sobre a ditadura e os crimes cometidos pelo Estado durante esse período. Quando a gente tem o período da redemocratização, lá em 1988, as mulheres também vão participar muito ativamente na elaboração da nossa Constituição Cidadã, através de um documento chamado Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. Elas vão conseguir que essa Constituição, pela primeira vez, fale sobre direitos e deveres iguais para homens e mulheres. Quando a gente fala sobre esse movimento de mulheres, a gente precisa lembrar que a gente ainda está no Brasil República e a gente tem pautas muito importantes que continuam sendo discutidas, como a violência contra a mulher. É fato que a Lei Maria da Penha de 2006 e a Lei do Feminicídio de 2015 são conquistas do movimento feminista em prol de políticas públicas que garantam a segurança das mulheres.